Bom, pessoal, então essa aula de hoje aqui é sobre soma de arcos, tá certo? Por que a gente vai fazer essa aula aqui? Porque para a gente entender como é que é o comportamento de muitas funções trigonométricas do tipo seno, cosseno, né? Cosseno de 2x, cosseno de 3x, a gente vai precisar fazer, né, um pouco de trigonometria aqui e referente justamente ao conteúdo de arcos, né? Ou seja, eu vou tentar mostrar para vocês como é que a gente pode, né, descobrir uma fórmula, né, de encontrar, por exemplo, o seno, né, de um ângulo soma, né, ou seja, alfa mais beta, através do que a gente conhece como seno de alfa e seno de beta. Tá bom? Vou dar um exemplo. Digamos que você sabe quanto é que vale, por exemplo, a gente já fez aqui na aula passada, o seno de 45. Tá certo? A gente descobriu que o seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Né? E a gente fez também que o seno de 30, por exemplo, é 1 meio. Tá bom? Quanto é que valeria, por exemplo, o seno de 45 graus mais 30 graus? Quanto é que ficaria isso daí? Seria o seno de 75. Tudo bem? Quanto é que vale o seno de 75? Sabendo o seno de 45 e o seno de 30. Será que é só somar os dois? Né? Será que vai ser 1 meio mais raiz de 2 sobre 2? Né? A resposta, na verdade, é não. Tá certo? Isso aqui está errado. Tudo bem? Vai existir uma outra forma de responder esse problema aí. E eu quero justamente mostrar para vocês como é que a gente pode encontrar essa resposta. Então, isso aqui, na verdade, o que a gente vai fazer hoje aqui é pegar o que a gente conhece como círculo trigonométrico. Né? Então, isso aqui que está desenhado embaixo é o nosso círculo trigonométrico. Se você lembrar bem, aqui é o eixo X, né? Que é uma da aula passada, o eixo X. E esse aqui é o nosso eixo Y, tá bom? É o eixo Y, tudo bem? Como isso aqui é o círculo trigonométrico, essa diferença, essa distância daqui para cá, OD, tá? É justamente o raio do círculo. Quanto é que vale o raio do círculo? O raio do círculo vale 1. Então esse raio aqui é 1, porque a gente está, né, falando aqui do círculo trigonométrico, tudo bem? Assim como essa distância daqui para cá também. E essa distância daqui para esse outro ponto bem aqui. Né? Então, esses dois pontos aqui estão sobre a circunferência, de tal forma que o raio é igual a 1. Tudo bem, pessoal? Então, vamos lá. Sabendo disso daí, o que a gente tem? Percebe o seguinte, que você tem vários triângulos aí, né? E o que eu quero saber é justamente a soma do ângulo alfa mais beta, o seno dessa soma. Perceba que primeiro eu tenho aqui um arco que foi aberto aqui, que é o ângulo verde, né? Deixa eu colocar aqui a cor verdinha, né? Então você tem um arco aqui que é o arco referente ao ângulo alfa, né? E depois, posteriormente, você tem o arco relacionado ao ângulo beta, tudo bem? Então, ele quer saber basicamente quanto é que vale o seno, né, desse ângulo alfa mais beta. Vamos pegar primeiro aqui o triângulo ODA. Então, vou pegar esse triângulo aqui, ODA. Tudo bem? Se você pegar esse triângulo aí, ODA, o que ele vai te fornecer? Então, está aqui, triângulo ODA. Ele vai te fornecer o ângulo todo aqui, completo, alfa mais beta. Né? Sabendo disso, a gente pode tirar o quê? Eu posso encontrar aqui seno de alfa mais beta, bom, é o que? Cateto oposto, que é o comprimento aqui DA, então é DA, tudo bem? Comprimento DA, dividido pela hipotenusa, que é OD, então a hipotenusa é OD, tudo bem? Mas perceba o seguinte, quem é a hipotenusa OD? Ora, a hipotenusa OD é justamente o raio do círculo trigonométrico, que vale
1. Tudo bem? Vale 1. Então esse OD aqui vai me dizer o quê? Que o seno de alfa mais beta vale D sobre A. Bom, DA. Segmento DA, desculpa. O que eu vou fazer agora? Para descobrir o segmento DA, eu vou dividir aqui o meu segmento DA, que começa aqui em cima, ó, em 2 segmentos. O primeiro segmento é esse aqui, que é DS. É aqui. Esse segmento DS, ele também é um cateto de um triângulo DSR. Percebe aqui, ó, que aqui é um ângulo reto. Né? Então aqui você tem DSR. Então, o meu segmento DA, ele é a soma do segmento DS, né? E depois, pelo mesmo motivo, ele vai ser a soma do segmento SA. Bom, então, DA, aliás, desculpa, é a soma do segmento DS mais SA. Tá bom? E agora, o que a gente pode fazer? Ó? Eu coloquei aqui o ângulo alfa aqui em cima para vocês perceberem o seguinte. Ó. Vamos olhar com calma isso aqui. Por que eu posso dizer que esse ângulo aqui é alfa é igual a esse aqui alfa? Vamos dar um zoom aqui só para a gente analisar melhor essa parte aqui da figura. Tá? Ó, se esse ângulo aqui é alfa, olhe bem para o triângulo aqui, O, R, Q. Consegue ver esse triângulo aí? ORQ. Né? Esse triângulo aí, ORQ, né, que é o triângulo ORQ, ele é formado pelo ângulo alfa, ele é formado por um ângulo de 90 graus, que está aqui também. Esse ângulo aqui que eu vou chamar de alfa, que é a diferença de 90 menos alfa. Se o alfa fosse 30, por exemplo, esse gama aqui seria 60. Né? Agora, se esse ângulo aqui é 60, se esse ângulo é gama, desculpa, né? Esse ângulo bem aqui também vai ser gama. Por quê? Porque quando eu tenho dois ângulos, né, que estão cortados por uma reta entre duas retas paralelas, ó, perceba que o segmento QR ele é paralelo ao segmento SA. Inclusive, daqui a gente pode observar o seguinte, uma coisa importante, ó, que o segmento RQ ele é idêntico, né, ao segmento ASA. Né? Ele não é nem só equivalente, ele é igual. Vou até apagar aqui, ó, que ele é igual mesmo, tá bom? Ele é igual, é o mesmo tamanho. Né? Mas são retas paralelas. Então, assim, quando você tem retas paralelas e ângulos internos cortados por outra reta, né? Isso aqui é o que a gente conhece na trigonometria como ângulos alternos internos. Então, você tem aqui dois segmentos dessa forma, cortados por uma reta, né? E esse ângulo aqui eu chamei de gama, esse outro ângulo aqui também é gama, e eu chamo de alternos internos. Opa, aqui a palavra ficou meio errada, né? Ângulos alternos internos. Né? Ou seja, eles são alternados, né, entre as duas retas e eles são internos às retas. Então, esses ângulos são idênticos, tá bom? Esse ângulo aqui ele é equivalente a esse outro ângulo aqui. Agora vamos voltar para lá. Ó. Se esse ângulo aqui é gama e esse ângulo aqui é gama, e esse ângulo aqui também é 90 graus, que é o triângulo retângulo, eu tenho um triângulo formado pelo ângulo gama, pelo ângulo de 90, o outro ângulo aqui só pode ser alfa. Por quê? Porque esse ângulo aqui é alfa, gama, 90. Então, 90, gama, alfa. Inclusive o triângulo OQR, ele é semelhante a esse outro triângulo aqui, ó, que gama, 90, alfa. Então, por isso que esse ângulo aqui também é alfa. Tá bom? Bom, sabendo que esse ângulo aí é alfa, né? Por que agora eu estou dizendo que isso aqui é seno de beta? Né? Porque perceba o seguinte, esse triângulo aqui, ó, vamos fazer aqui, ó,
Vou dar tirar o zoom aqui um pouquinho. Vamos fazer aqui o triângulo ORD. O que ele pode nos dizer? Então, o triângulo ORD, trazer para cá. Triângulo ORD. O que ele pode dizer para a gente? Vamos lá. Triângulo ORD, né? O está aqui, R, D. Ele me diz o seguinte, que o seno de beta é o cateto oposto, que é ODR, né? Então, seno de beta é DR dividido por o quê? A hipotenusa. Quanto é que é a hipotenusa? OD. Então, a hipotenusa aqui é OD. Então, daqui eu já tiro que, como a hipotenusa também é 1, eu sei que o seno de beta é igual a DR. Então, DR é igual a seno de beta. Então, eu já sei que o segmento DR é seno de beta. E eu sei já daqui da primeiro triângulo que o seno de alfa mais beta é igual a TA. Resolvi o problema? Claro que não, falta muita coisa ainda. Né? Falta o quê? Vamos lá. Para encontrar quanto é que vale o seno de alfa mais beta, né, que é o meu DA, eu preciso saber quem é TS e quem é SA. Então, vamos lá. Vamos olhar agora para o triângulo DSR. Então, triângulo agora diferente. Triângulo DSR. Tá bom? O que ele vai dizer para a gente? Vamos tirar o zoom aqui para dar uma olhada melhor. Triângulo DSR. Se esse ângulo aqui é 90, esse ângulo aqui a gente não sabe o que é, mas como é alterno e interno do gama também, ó, vai ser alfa, gama, alfa, ó, presta atenção, alfa, 90, gama. Esse aqui também vai ser o ângulo gama, né? Ó, interessante aqui. Né? Mas aqui é o seguinte, ó, quem é o segmento DS? Ó, perceba o seguinte, nesse triângulo DSR, DR é a hipotenusa, né? E DS é o cateto adjacente do ângulo alfa. Então, ó, o triângulo DSR, que eu escrevi aqui, eu posso concluir o seguinte, ó, DR é equivalente à hipotenusa, tá bom? Hipotenusa. E o segmento DS é equivalente a um cateto adjacente, tá bom? A o ângulo alfa. Certo? Consequentemente, eu posso dizer que o cosseno de alfa é o quê? Cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Então, cosseno de alfa, vou escrever aqui embaixo, é o cateto adjacente, que é DS, dividido pela hipotenusa, que é DR. Olha só. Mas quem era DR? É o seno de beta. Então, DS dividido por seno de beta, olha só, é cosseno de alfa. Daqui a gente conclui o seguinte, uma coisa muito importante, ó, que DS é seno de beta vezes cosseno de alfa. Olha só. Tá quase pronta a nossa continha aqui, ó. Eu já sei metade da expressão. Eu já sei quem é o meu DS. Falta agora descobrir quem é o quê? O SA. Então vamos lá. Vou pegar uma nova página aqui, ó. Então, eu já sei que seno de alfa mais beta, que é o nosso TA, ele é DS mais SA. Eu acabei de descobrir quem é o DS. O DS é seno de beta
cosseno de alfa. Falta agora saber quem é o SA. Então eu já sei metade do caminho. Ó. Seno de alfa mais beta é o produto de seno de beta vezes cosseno de alfa mais SA. Vamos descobrir quem é o CA. SA. Ó, daqui eu já descobri que RQ, né, é igual ao meu SA. Mas quem é RQ? Como é que a gente pode calcular o valor de RQ? Né? RQ, aí a gente tem que calcular de outra forma, né? Ó, vamos olhar para esse triângulo aqui, ORQ. Vamos ver se a gente consegue tirar alguma coisa desse triângulo. Pelo triângulo, e vários triângulos aí, por isso que é um pouco complicado, você tem que olhar bem. Pelo triângulo ORQ, tá certo? Triângulo ORQ, que é esse triângulo aqui, ó, ORQ. Né? Eu sei que o meu RQ é um cateto oposto ao alfa. Tá bom? Então, ORQ, daqui eu tiro que, só escrever aqui, o meu RQ é o cateto oposto a alfa. Tá bom? E o segmento OR é a hipotenusa. Então, OR é hipotenusa. E daí, professor? Daí o seguinte, ó. Se o RQ é o cateto oposto a alfa, eu posso dizer que seno de alfa é igual a RQ dividido por OR. Daqui eu tiro. Mas quem é RQ? Eu já tinha descoberto ó, que RQ é o próprio SA. Então, se RQ é igual a SA, fica assim, ó. SA dividido por OR. Então, meu SA daqui eu tiro que é igual a OR vezes seno de alfa. Olha só, a expressão está quase completa. Olha para cá. Ó. Então, fica assim, ó. Seno, trazer para cá, seno de alfa mais beta, né, é igual a seno de beta cosseno de alfa, tá bom? Mais OR que multiplica seno de alfa. Tá faltando pouco. Bom, falta muito pouco. Tudo bem? O que é que falta aqui? Tá faltando eu descobrir quanto que vale o meu OR. Né? Para eu descobrir o OR, que é esse segmento maior aqui, OR grande, né? Agora eu vou recorrer ao triângulo ODR. Né? Foi esse primeiro triângulo aqui que eu fiz. Ó. Tá bom? ODR. Eu tinha descoberto que o triângulo ODR, né, era o seno de beta, por exemplo, era DR. Mas quem é o cosseno de beta? Olha só, o cosseno de beta é o cateto adjacente, OR. Então, ó, vamos lá, de novo. Triângulo ODR. Daqui eu tiro o quê? Daqui eu tiro que o valor OD é a minha hipotenusa. Ó, olha para cá. Tá meio distante aqui, mas a gente vê. Ó. OD, ó, que esse ponto daqui para cá. Ó, é a minha hipotenusa. Certo? Então, isso aqui é a hipotenusa. E vale o próprio raio, que é igual a 1. Né? E o valor OR, que é o que está faltando para completar a minha expressão, é cateto adjacente a quem? A beta. Ao ângulo beta.
O cateto adjacente a beta. Ora, se é cateto adjacente ao ângulo beta, está aqui, ó, beta, é ângulo adjacente, como é que fica? Cosseno, desculpa, de beta é igual a OR, que é o cateto adjacente, dividido por OD, que é a hipotenusa, mais a hipotenusa é 1. Então, OR dividido por 1 é igual a cosseno. Daqui eu tiro que OR é cosseno de beta. Fechou aqui o problema. Porque agora, ó, olhando para cá, eu sei que, aqui eu vou colocar até de outra cor, porque é uma equaçãozinha elegante aqui, ó, seno de alfa mais beta vai ser seno de beta cosseno de alfa mais o meu OR, que é quanto? Cosseno de beta seno de alfa. Olha que legal. Acabei de encontrar aqui o que a gente conhece como soma de arcos. Tudo bem? Soma de arcos. Soma de arcos. Tá certo? Aí, para responder aquele problema lá, quanto é que vale o seno de 75? Agora para responder o seno de 75, se eu disser que ele é seno de 30 mais 45, vou ter que calcular agora várias coisas aqui, ó. Seno de beta, que é 45, que multiplica o cosseno de alfa, que é 30, mais o cosseno de beta, que é o cosseno de 45, vezes o seno de alfa, que é 30. Olha só o que eu vou precisar para calcular. Então, ó, seno de 45, raiz de 2 sobre 2, cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2, cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2, seno de 30, quanto? 1/2. Então, ó, aqui vai ficar raiz de 2 sobre 2, raiz de 3, 2 mais 1/2. Então, ajeitando aqui a expressão, o 175 vai ficar raiz de 2, que multiplica mais raiz de 3, eu só inverter aqui, fica mais elegante. 2 pode tirar em evidência, vai ficar 4. Então, é essa expressãozinha aí. É o 175. Tá bom? Expressão fechada da 175. Tudo bem? Então, assim, você pode calcular vários outros ângulos usando essa mesma expressão. Tá certo? Então, essa é uma das formas de se calcular. Essa é a prova, digamos assim, de como que eu posso fazer a conta aí com seno, soma de arcos. Tá bom? Então, então, digamos que você queira agora saber o valor do cosseno, né? Que cosseno de alfa mais beta, em termos dos ângulos de alfa e beta, né? Então, digamos que você tem aqui novamente um cosseno de 30 graus, né? E o cosseno de 45 graus. Aí você quer saber basicamente a soma, né? Do 30 graus mais 45 graus, né? Que é cosseno de 75 graus. Né? Como é que a gente pode aplicar essa mesma relaçãozinha aí a fim de encontrar uma expressão para o cosseno da soma de dois ângulos? Né? Se você lembrar do que a gente fez para o caso do seno, né? O que a gente tem aqui? A gente tem esse triângulo aqui, né? Que eu vou chamar de OAD, tá certo? Esse triângulo aí, ODA, né? Triângulo ODA, ele me fornece duas coisas, né? Ele me fornece o ângulo alfa mais beta, tá bom? Então, o triângulo ODA, né? O que ele vai me fornecer? A gente vai tirar daqui que cosseno de alfa mais beta, né? Vai ser o cateto oposto. Quem é o cateto oposto desse triângulo? É DA, tá bom? Dividido pela hipotenusa, que é OD. Né? Mas a gente já sabe aqui que o raio desse triângulo é 1, né? Que é o valor justamente do segmento OD.
Então, o tamanho de comprimento, né? Desculpa, o cateto adjacente, né? Deixa eu ver aqui. Cateto... Então, deixa eu só corrigir aqui. Aqui seria o cateto adjacente, né? Então, não é o DA, seria o OA. Vamos só corrigir aqui. Então, eu estou falando do cosseno agora, né? Então, o cosseno é OA sobre OD, né? Como OD é igual a 1, certo? Então, fica que cosseno de alfa mais beta é o nosso OA, tá bom? Então, o que a gente precisa calcular? A gente precisa saber agora quem é o comprimento OA. Mas aí percebe o seguinte, quem vai ser o comprimento OA? Esse comprimento aqui menor, né? Você pode perceber que ele é OK, né? Só por uma questão de completeza aqui, OA é o comprimento OK menos o tamanho do comprimento AQ. Concorda? E a gente já viu aqui que tem como a gente calcular quem é o comprimento OK, né? E tem como a gente calcular quem é o comprimento AQ usando os mesmos triângulos que a gente usou no problema anterior. Por exemplo, se eu usar o triângulo agora, observe bem para a figura. OQR, né? O que esse triângulo vai me fornecer? Esse triângulo aí vai te dizer o seguinte, né? Que é o triângulo OQR, esse triângulo aqui, ó. Tá bom? Ele tem um ângulo alfa aqui, então a nossa hipotenusa é justamente o tamanho OR, certo? A hipotenusa desse triângulo é OR, tudo bem? E o cateto adjacente quem é? Cateto adjacente é OK. Então perceba que eu consigo tirar aqui o tamanho OK, né? Fazendo aqui uma relação com o ângulo alfa também, né? E o próprio ângulo, o ângulo aqui, o triângulo, né? O cateto oposto aqui que é QR, né? A gente já viu aqui como isso aqui é um retângulo, né? Só deixar aqui bem do lado aqui. SR é equivalente, né? A AQ, tá bom? E SA é equivalente a RQ, né? Então, quem vai ser o tamanho desse triângulo aí? O tamanho desse triângulo aí vai ser o seguinte, ó. Então, eu vou fazer o seguinte, cosseno de alfa, daqui a gente tira aqui cosseno de alfa, desse triângulo OQR, né? Vai ser o quê? Vai ser justamente o cateto, né? Adjacente, que é OK, dividido pela hipotenusa, que é OR, tá bom? Então, daqui a gente tira o quê? Que o nosso OK, que a gente está procurando, né, é o segmento OR multiplicado por cosseno de alfa. A gente já calculou quanto é que vale esse comprimento OR aqui, né? Basta você usar agora aqui, pela mesma figura, você pode usar o triângulo ORD, né? Se você usar o triângulo ORD, a gente já fez isso no problema anterior, né? Você pode usar o mesmo argumento aqui, a hipotenusa seria, né, que seria esse triângulo aqui, ó, ORD. A hipotenusa seria OD. Então a gente tem a nossa hipotenusa OD, tá certo? E o cateto adjacente ao beta seria, né, OR, tá bom? Então o cateto adjacente né, a beta seria o que? OR, que é justamente o que a gente está procurando. Então o que eu posso afirmar aqui? Que cosseno de beta é igual ao nosso cateto adjacente OR dividido pela hipotenusa OD. Mas OD é o raio do círculo, então isso aqui vai ficar OR dividido por 1. Consequentemente, o nosso OR vai ser cosseno de beta. Tá bom?
Então, como o OR é cosseno de beta e o OK é cosseno de alfa, o que a gente tem? A gente tem o seguinte, ó, vamos fazer aqui, criar novamente uma página aqui. Só fazer o seguinte, nova página After. Então, vamos lá. O que a gente tem aqui, ó? Vamos fazer essa continha aqui. O nosso OK, finalmente, né? Observe aqui, ó, que é OR vezes cosseno de alfa, né? Mas a gente descobriu que o nosso OR é cosseno de beta. Então, o nosso OK é cosseno de alfa que multiplica cosseno de beta. Bom, falta agora a gente apenas descobrir quem é, né? Olhando para essa relaçãozinha aqui, bom, quem é o AQ. Para descobrir quem é o AQ, a gente usa o mesmo procedimento. Por quê? Porque eu já sei quem é, né? Eu já fiz uma continha aqui e já descobri quem é não preciso descobrir quem é o AQ, né? O AQ é o mesmo SR, né? Então, se você olhar para esse triângulo aqui agora, o triângulo DSR, a gente pode tirar algumas informações importantes, ó. Então, se eu pegar aqui o triângulo DSR, triângulo DSR, o que ele vai nos fornecer? Vamos olhar para cá, ó. Triângulo DSR, você tem a hipotenusa, que é seno de beta, a gente calculou já isso aí, né? Hipotenusa, já mostrei para vocês que é seno de beta, né? Que é o comprimento dr. E eu quero calcular o cateto oposto a alfa. Então, o cateto oposto ao ângulo alfa, né, vai ser quem? Ó? Vai ser justamente SR, né? Ele é oposto a alfa, tá bom? Então, é o nosso SR que a gente quer, tá certo? Dito isso, o que a gente tem? Seno de alfa é o cateto oposto a alfa, que é SR, dividido por dr, tá bom? Como dr é seno de beta, a gente tira daqui que SR é igual a seno de alfa, que multiplica seno de beta. Tudo bem? Então, como eu encontrei que o SR é seno de alfa vezes seno de beta, né, fica fácil agora da gente fazer a continha. Por quê? Porque SR é o próprio AQ, consequentemente a gente tem aqui na expressão AQ, então assim, fica assim, OA, né, finalizando aqui, OA é justamente OK menos AQ, OK menos AQ. A gente já descobriu quem é o OK, é cosseno de alfa, então isso aqui vai ficar cosseno de alfa mais beta, né? Vai ficar cosseno de alfa, cosseno de beta, menos AQ, né? Mas quem é o AQ? Do triângulo aqui, ó, AQ é semelhante a SR, então vai ficar assim, ó, cosseno de alfa mais beta é igual a cosseno de alfa, que multiplica o cosseno de beta, menos SR. Mas quem é SR? Seno de alfa, seno de beta. Então, finalizando aqui, a gente fica com cosseno de alfa mais beta, cosseno de alfa, cosseno de beta, bom, menos seno de alfa, seno de beta. Essa aqui é a expressão, né, mágica, né? Vou até mudar de outra cor aqui, que te dá a soma dos arcos, né? No caso do cosseno. Então, cosseno de alfa mais beta, né, vai ficar cosseno de alfa, cosseno de beta, menos seno de alfa, seno de beta. Bom, então essas expressões aí que você tem que, de certa forma, aprender, você não pode esquecer jamais, né? Então, só dando um exemplo, cosseno agora de 75 graus, né, que é 30 mais 45, vai ficar o cosseno de 30, que multiplica o cosseno de 45, né, é uma expressão diferente, menos o seno de 30, seno de 45, tá bom? Quando você fizer essa conta aí, cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2,
Seno de 30, 1 meio. E seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Tá bom? Resumindo aqui, vai ficar como? Tira um quarto em evidência, né? Tira um raiz de 2, então fica raiz de 2 sobre 4. Raiz de 3 menos 1. Tá bom? Então, só para finalizar aqui nosso estudo, cosseno de 75 é igual a raiz de 2 sobre 4, raiz de 3 menos 1. Bom, expressão aqui final para o cosseno de 75. Então, essas duas expressões são muito úteis, tanto a da soma dos arcos, né, como se refere ao cosseno, como do seno. A gente fez aqui, né, no começo da aula, tá bom? Então, perceba que eu posso encontrar aí tanto o seno como o cosseno usando soma de arcos, tá certo? Bom, e daí agora? Né? E daí que agora a gente pode propor a seguinte brincadeira, né? Vamos fazer aqui o que acontece com o chamado arco duplo. O que é o arco duplo? O arco duplo é quando você tem o alfa igual a beta. Então, você está querendo saber quanto equivale, por exemplo, o cosseno de 2 alfa, porque o alfa mais beta é 2 alfa, ou então o seno de 2 alfa. Será que eu consigo encontrar expressões para essa brincadeira aqui? Né? Como é que vai ficar? Se seno de alfa mais beta, como a gente já viu, né? Vou fazer um zoom aqui para ficar melhor, é igual a seno de alfa cosseno de beta mais seno de beta cosseno de alfa, o que acontece? Né? Se o alfa for igual ao beta, vai ficar seno de 2 alfa, né? Vai ficar seno de alfa cosseno de alfa mais seno de alfa cosseno de alfa. Com isso, a gente fica com uma expressãozinha fechada para o seno do arco duplo, que é seno de alfa cosseno de alfa, seno de alfa cosseno de alfa. Então vai ficar 2 vezes seno de alfa vezes o cosseno de alfa. Tá bom? Então você ganha aqui uma expressão fechada para o seno do arco duplo. Né? E o cosseno? A gente acabou de ver que cosseno de alfa menos beta, né? Cosseno de alfa mais beta, né? Depois eu vou comentar ali sobre o cosseno. Como o cosseno, né? A gente viu o que? Que dava cosseno de alfa, cosseno de beta, menos seno de alfa, seno de beta. Tá bom? Então, ajeitando aqui vai ficar assim, ó, cosseno de 2 alfa, se os ângulos forem iguais, né? Vai ficar cosseno de alfa, cosseno de alfa, menos seno de alfa, seno de alfa. Olha que interessante, ó. Você vai chegar à conclusão de que o cosseno de 2 alfa é cosseno ao quadrado de alfa menos seno ao quadrado de alfa. Olha só como é interessante essa expressão. Tá bom? Então você agora sabe, por exemplo, o arco duplo. Mas você diz, professor, para que serve esse arco duplo? Bom, se você tem, por exemplo, serve para muita coisa, você vai usar bastante na física, na matemática, do cálculo. Bom, todo momento para resolver integral, né? Uma das formas de se resolver integral é justamente fazendo substituições trigonométricas, né? Então, quando você faz substituições trigonométricas, o cálculo da integral fica bem mais simples, tá bom? Então, você precisa aprender essas relaçõezinhas aqui, não tem como fugir delas, né? Perceba que existe uma similaridade muito grande, né, entre essa expressão aqui, tá bom? E a expressão da relação fundamental, né? Aí eu vou entrar no conceito de arco metade. Olha só que interessante. O que é o arco metade? É quando você faz agora, por exemplo, o meu alfa, nessa expressão, ele ir para alfa sobre 2. Digamos que você conheça quanto é que vale o cosseno de 30. Você sabe quanto é que vale o cosseno de 30. Quanto é que vale o cosseno de 30? Raiz de 3 sobre 2. Mas e o cosseno de 15? Que é a metade
desse ângulo aí? Será que é possível calcular numericamente, manualmente? Bom, será que a gente consegue calcular uma expressãozinha para ele? Né? É só você olhar para essa expressão aqui. Ó. Quando eu tenho cosseno de 2α igual a cosseno de alfa menos seno de alfa, me dá a possibilidade de substituir agora o meu alfa, né, por um cosseno de x qualquer. Né? Onde eu estou fazendo 2α ser igual agora a x. Se eu estou fazendo 2α ser igual a x, quanto é que vale o alfa? X sobre 2. Né? Então eu vou dizer o seguinte, ó, que cosseno de x é cosseno ao quadrado de x sobre 2, olha só, menos seno ao quadrado de x sobre 2. Né? Mas, professor, e daí eu já sei o cosseno de 30, né? Por que eu vou colocar o cosseno de 30 graus, que é a metade, em termos do cosseno, né, de 15 e o seno de 15? Eu não quero o cosseno de 30, porque eu já sei, eu quero justamente o cosseno de 15, né? Ou o seno de 15, tanto faz. Mas aí perceba o seguinte, ó, já que eu posso fazer essa brincadeira aqui, essa substituição, eu sei também que, pela relação fundamental, para qualquer que seja o ângulo, inclusive, né, para ângulos que são do tipo metade, eu posso dizer que cosseno de x sobre 2 mais seno ao quadrado de x sobre 2, sem problema nenhum, é igual a quanto? 1. Tá certo? Então eu fico com um sistema muito interessante. Ó. Eu fico assim, ó, com cosseno ao quadrado de x sobre 2 menos seno ao quadrado de x sobre 2 igual a cosseno de x. Cosseno de x. Né? E eu sei que cosseno ao quadrado de x sobre 2 mais seno ao quadrado de x sobre 2 é igual a 1. Olha só, é um sistema, né? Você tem aqui um sistema linear 2 por 2. Duas equações e duas incógnitas. Por quê? E é um sistema mais fácil de se resolver, porque basta você somar as duas equações. Quando você soma as duas equações, ó, esse seno aqui vai embora com esse seno, aí vai ficar assim, ó, 2 cosseno ao quadrado de x sobre 2 é igual a cosseno de x mais 1. Daqui a gente tira então que o cosseno de x ao quadrado, né, é igual a cosseno de x mais 1 sobre 2. Finalmente eu chego a uma expressão final para essa brincadeira aí, que é qual? É a seguinte, ó. Vamos voltar aqui para cá. Ficar assim, ó. Se eu tirar a raiz quadrada ali agora, eu vou ficar com cosseno de x sobre 2, que é o que eu queria saber, é igual a raiz de cosseno de x mais 1 sobre 2. Olha só. Chego numa expressão aqui que a gente chama de arco metade. Né? Esse aqui é o cosseno do arco metade. Bom? Cosseno do arco metade. Se eu quisesse saber o valor do seno do arco metade, aí você faria o contrário. No lugar de você somar essas duas equações aqui, vamos escrevê-las de novo aqui, ó. Assim, ó, cosseno ao quadrado de x quadrado, x sobre 2, né? Menos seno quadrado de x sobre 2. Isso aqui era o cosseno de x. E a soma dos dois é a relação fundamental, que é 1. Bom, então, o que acontece aqui? Se eu multiplicar essa primeira equação por menos 1 e somar de novo as equações, o que vai acontecer? Vai ficar assim, ó. Menos cosseno ao quadrado de x sobre 2 mais cosseno ao quadrado de x sobre 2. Essa primeira parte aqui, ó.
Aí, mais seno ao quadrado de x sobre 2, mais seno ao quadrado de x sobre 2, né? 1 menos cosseno de x. Cancelando esse rapaz aqui com esse rapaz aqui, a gente tem 2 seno quadrado de x sobre 2 igual a 1 menos cosseno de x. Tá bom? Finalizando as contas, a gente passa o 2 para lá, vai ficar assim, seno quadrado de x sobre 2 igual a 1 menos cosseno de x, né? Dividido por 2. Então, finalizando aqui, seno do arco metade é a raiz de 1 menos o cosseno de x, que divide 2. Tá bom? Então, essa aqui é a expressãozinha para que a gente conhece como seno do arco metade. Ok? Então, seno do arco metade. Bom, eu estou fazendo isso aqui porque é importantíssimo. Você vai usar bastante aí, não tem como fugir disso aí. Então, o arco duplo e o arco metade são duas coisas importantes. O que eu quero que vocês tentem fazer agora, né? Eu queria que vocês tentassem, né, eu deixar aí como um exercício aí para vocês, desse final de aula, né, justamente calcular, por exemplo, quanto equivale a tangente de alfa mais beta. Né? Tangente de alfa mais beta vai ser o seno, né, de alfa mais beta, que você já sabe calcular, dividido por cosseno de alfa mais beta. Concorda? E aí eu quero que vocês encontrem uma expressãozinha no final que fique só função de tangente de alfa e tangente de beta. Bom? Então deixo aí como exercício aí para vocês, se vocês conseguirem. Né? Exercício pós-aula, né? Digamos assim. Então, tangente também de 2α, né? Que vai ser o nosso seno de 2α dividido por cosseno de 2α, eu quero que vocês encontrem em termos de tangente de alfa. Como é que vai ser? E por último, eu quero que vocês encontrem também a tangente do arco metade, né? Que é a divisão desse arco metade aqui sobre 2 dividido por cosseno de alfa sobre 2. Como é que fica aqui em termos da tangente de alfa? Né? Então eu quero que vocês tentem responder aí essas três perguntas. A tangente da soma, a tangente do arco duplo e a tangente do arco metade. Tá bom, pessoal? Então tentem fazer isso aí na casa de vocês, né? E depois vocês podem checar a resposta, né? Que eu vou mostrar para vocês também depois, tá bom? E também não é fácil de encontrar nos livros a resposta para essa pergunta, né? Mas tentem fazer isso daí. Tá bom? Então eu queria só finalizar essa aula aqui comentando que essas expressões aqui são das mais úteis, né, que você possa imaginar, tanto na física como no cálculo, porque elas vão te ajudar a resolver uma série de problemas, né, de física e uma série de problemas de matemática, de cálculo mesmo, né, que é resolver integral, tá bom? Resolver equações diferenciais. Né? Então sempre você vai recair nessas equações aqui quando você estiver resolvendo algum tipo de problema mais à frente, mais avançado. Tá certo, pessoal? Então, a nossa aula aqui era justamente sobre isso. Tá ok? Sobre soma de arcos, né? E falar do arco metade e do arco duplo. Tá bom? Então, até a próxima aula.